Muito bem-vindos aqui novamente para mais uma palestra do nosso programa de Bem com a Idade, né, voltado para aqueles nossos participantes bastante experientes, né, com mais de 55 anos. A nossa palestrante está chegando, é que ela esqueceu o pendrive no carro. Então ela teve que voltar ali, ela já estava aqui, teve que voltar no carro para pegar o pendrive. Então eu vou aproveitar esse tempinho para passar algumas informações super rapidinhas para vocês. Hoje, exatamente hoje, por coincidência, a gente está lançando uma nova ferramenta voltada para os nossos participantes, com foco em promoção de saúde, prevenção de riscos e doenças, qualidade de vida, enfim, que é o nosso Portal Mais Saúde. Se vocês entrarem no site do Metros, tem lá uma bandeirinha no site chamando para o Portal Mais Saúde, clica ali, depois tem um link para o portal. Ou se quiser pode entrar direto, www.portalmaisaude.metros.org.br. Tá? Este portal, ele tem algumas ferramentas para monitoramento da saúde. Tem um questionário para responder, para avaliar como é que está os hábitos de vida, a qualidade de vida, os hábitos de saúde, de doença, controle de doenças, enfim. E este questionário, vocês preenchendo ele até o fim, ele devolve depois para vocês no e-mail, né? Tem que cadastrar um e-mail, que quem não tiver e-mail tem que usar de, sei lá, de um irmão, de um filho, do marido, o que for. Neste e-mail cadastrado vai ser devolvido para vocês um laudo dizendo, né, de acordo com as respostas que vocês deram, dizendo como que tá, como que vai a saúde, enfim. E aí o legal deste questionário é que vocês podem repeti-lo periodicamente. Pelo menos a cada 6 meses, porque em menos de 6 meses é difícil mudar alguma coisa. Mas a cada 6 meses repete o questionário e vê o que mudou, se melhorou, se não melhorou, enfim. E ele tem outras ferramentas, então vocês podem colocar lá os exames de vocês, guardar como se fosse um arquivo virtual, onde vocês colocam todos os resultados dos exames, e aí quando for no médico, para não precisar levar aquele catatal embaixo do braço, pode acessar o portal no consultório do médico, vocês entram com a sua senha, e aí abre lá, o médico pode olhar os exames que vocês vão liberar para ele olhar. É uma ferramenta bastante útil. Além disso, pode alimentar direto no site os dados de vocês. Peso, altura, ele já vai calcular o IMC para ver como que está. Glicemia, colesterol, pressão, quem faz alguma atividade física, quanto que correu naquele dia, ou caminhou, enfim, a distância percorrida, o tempo, enfim. E aí também, periodicamente, se quiser, sei lá, toda semana, uma vez por mês, enfim, vocês vão ter gráficos na própria página de vocês no site, que vão demonstrar como que está a evolução da glicemia, da pressão, enfim. Então é uma ferramenta também bastante útil. Estas ferramentas que eu mencionei já estão ativas no site. Em breve teremos outras. Né? Vai ter um link para os nossos programas aqui, né, os nossos programas preventivos. Vai ter uma possibilidade de ter uma agenda onde vocês marcam os compromissos de vocês de saúde, ou se quiserem outros, enfim, consulta, exame, enfim, e vão receber lembretes avisando, não esquece, hoje tem consulta, hoje tem exame, enfim, amanhã tem exame. Então, esta funcionalidade ainda não está liberada, mas em breve deve estar também, e outras que a gente vai incluindo aos poucos no site. Então, o Portal Mais Saúde, www.portalmaissaude.metros.org.br. Hoje ele está entrando no ar, então também a gente pede um pouquinho de paciência. Se eventualmente tiver algumas dificuldades no primeiro momento, por favor, não desistam. Se tiverem dificuldades, liguem aqui para a gente, avisam que a gente vai tentar resolver para vocês não se desestimularem de usar. Chegou a doutora Ana Cláudia. Tudo bom, Ana? Portal Mais Saúde, www.portalmaissaude, tudo junto, .metros.org.br. Tá? E a outra novidade que a gente tem é o Plantão Mais Saúde. O
que é o Plantão Mais Saúde? É um número de telefone, que é o nosso 0800, né? Liga o 0800, aí vai dar lá a opção se é participante ou se é prestador, aí de opção 1, participante, coloca o número na matrícula, e aí virão as opções, diz que 1 para isso, 2 para aquilo, opção 0, vocês entram no Plantão Mais Saúde. Boa tarde. O que é o Plantão Mais Saúde? É um canal para tirar dúvidas de qualquer tipo na área de nutrição, psicologia, estresse, mais na base do estresse, enfim, orientações para situações do cotidiano aí de estresse, enfim, assistência farmacêutica, que bula de remédio, não sabe exatamente, não lembra direito como é que foi que o médico orientou a medicação, se pode tomar o remédio com comida ou sem comida, se pode tomar com outro remédio ou não, enfim, toda essa parte de assistência farmacêutica e assistência médica. Tem um médico de plantão 24 horas por dia, 365 dias por semana. As outras, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, é de segunda a sexta, das 8 às 18. Tá? Mas o médico é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então está em dúvida em relação a alguma questão. É lógico que não vai ser assim, estou infartando, o que eu faço? Não, vai para o pronto-socorro, né? Mas estou com uma dor no peito meio esquisita, né? Socorro, o que eu faço? Olha, melhor ir pronto-socorro, ou o que aconteceu? Meu filho está com febre. Dúvidas desse tipo. Dúvidas mais simples do dia a dia, que às vezes a gente sabe que se só conversasse com o médico já resolvia. Não precisava ir lá no hospital, no pronto-socorro, no consultório. Dúvidas simples e orientações, né? Orientações de saúde também. Pode ligar no Plantão Mais Saúde, ok? Então, esse também é uma novidade que até ela já estava acontecendo, tinha começado já há uns 2 meses, só para os participantes do programa de gerenciamento de crônicos, né? Que a gente tem aquele acompanhamento, são poucos participantes, são 400 participantes que fazem parte desse programa de gerenciamento de crônicos. Tinha iniciado só para essas 400 pessoas e a partir de hoje também está sendo ampliado para todos os participantes do Metros. Então, usem bastante e depois nos contem como foi a experiência, se foi legal, se foi bom, se tiver alguma dificuldade, qualquer problema, vocês ligam para a gente para avisar. Tá bom? Então, já que a nossa palestrante já chegou, eu vou parar de falar e vamos chamar. não vou tomar muito do tempo, né? Falando sobre tempo hoje aqui. Então, hoje a doutora Ana Cláudia, que é a geriatra do nosso programa de Bem com a Idade, vai fazer mais uma palestra sobre como usar bem o nosso tempo. Certo? E como sempre temos aqui o pessoal da nossa equipe do programa de Bem com a Idade, doutora Vanessa, dentista, Milena, nutricionista, a Cássia ainda não está por aí, está atendendo o paciente, e a Carol, que é também a coordenadora da nossa área de programas. Beleza? Alguém quer tecer algum comentário maldoso? Não? Então, bem bondoso. Então, obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Bom, casa cheia hoje, hein? Caramba. A ideia puxa vida, a responsabilidade, quando a fama vai na frente, a gente sabe que a expectativa a ser cumprida pode ser um pouco acima da minha própria expectativa, mas vamos lá. Para a gente conversar sobre o tempo, essa ideia vem sido amadurecida ao longo de todo o meu trajeto profissional, acho que ao longo de toda a minha vida, onde eu me deparo com pessoas que estão no fim da vida, porque eu sou geriatra, ou estão no fim da vida de fato, porque eu cuido de pessoas em fase final de vida, né? São os pacientes que estão numa fase terminal de uma doença grave avançada e que não tem nenhuma possibilidade de cura ou controle, que vocês esperam que um dia fiquem sabendo, se já não estão sabendo, que é cuidado paliativo. Quando eu me deparo com essas pessoas na minha frente, a maior parte delas tem uma grande angústia, que é não ter mais tempo. Só que eu percebi que os comentários de todas as pessoas, independente da idade, do momento de vida em que elas estão, se elas estão ou não estão doentes, a queixa é a mesma. Eu não tenho tempo. Ah, por que a senhora não começa a atividade física? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, por que o senhor não para um pouco para estudar? Ah, porque eu não tenho tempo. Por que
que você não muda de vida? Porque não dá tempo. Por que a sua vida é assim? Ah, porque eu não tenho tempo. As respostas sempre giram em torno dessa grande e mística desculpa não ter tempo. Aí surgiu a ideia da gente conversar um pouco sobre esse assunto e eu fui me aprofundar na questão do que é o tempo. Na mitologia, a gente encontra bastante resposta a respeito de alguns conceitos que nós trazemos ao longo da nossa vida que a gente não sabe nem direito por que estão ali, né? E o tempo, como é definido, vem de Cronos. Cronos era filho de Urano. Urano era um deus muito, muito enlouquecido. Ele só ocupava o tempo dele em criar coisas, em fazer coisas e fazer filhos. Ele teve muitos filhos com Geia, que era a terra. E aí ele tinha muitos filhos com Geia, só que ele não deixava os filhos nascerem. Ele fazia com que os filhos eram devolvidos para o ventre da Geia. Ele queria criar, mas ele não queria que a sua criação tivesse forma de fato. E Geia um dia esconde um dos filhos. Não dá um jeito de não deixar Urano devolver. E esse filho era Cronos. E Cronos, sabendo da loucura do pai, que estava tomando proporções assustadoras no universo, decide tomar uma atitude bastante radical. Ele castra Urano. E quando ele castra Urano, ele traz para o universo a noção de limite. A noção de limite que o tempo se traduz na nossa vida. Nós temos um limite. Eu não sei se vai ser um choque para vocês, mas eu vou tomar com toda a delicadeza do mundo, dizer para vocês que vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer. Nós temos um tempo limitado nessa existência. Vai acabar. A gente acredita que vai acabar quando a gente ficar bem velhinho. E é por isso que a gente sempre adia muitas coisas importantes para a terceira fase da nossa vida, que é a chamada terceira idade, ou a melhor idade, e que, de verdade, o que a gente encontra nesse tempo de vida são várias respostas, mas, na verdade, são respostas de perguntas que a gente não teve a chance de fazer ao longo da vida. A gente passa a vida fazendo perguntas erradas. Por isso que a gente nunca encontra a resposta. Só que quando você fica mais velho, você entende que a pergunta devia ser diferente. Porque aí aparece uma resposta inédita. Você fala, então é isso. Só que então é isso, quando você tem 60 anos de idade, acaba não funcionando muito, porque os recursos que você tem para colocar em prática aquela resposta agora são menores. Era legal se você soubesse o que sabe com 60 aos 30. Tem até um livro que chama Se Eu Soubesse, né? Que são comentários de grandes, ilustres celebridades a respeito do que eles gostariam de saber aos 20 anos que eles sabem agora, aos 50, aos 60, aos 80. Então agora a gente tem noção de que Cronos é o tempo do relógio. É um tempo de relógio que se marca do lado de fora de nós. A gente consegue olhar no relógio que o tempo passou. Mas, me corrija se eu estiver errada, a maior parte de nós, quando olha para a própria vida, fala, nem percebi o tempo passar. Nem notei. Embora a maior parte das pessoas passe o dia contando os minutos para que ele acabe. Ou passa a semana esperando para chegar a sexta-feira. Passa o ano esperando as férias. E passa a vida esperando a aposentadoria. Nós torcemos para o tempo passar mais rápido. É um total senso descabido, né? Que você torce para a sua vida acabar rápido. Porque se chegar mais rápido o fim de semana, você está uma semana mais perto da sua morte. Se chegar mais rápido a sua aposentadoria, você está bem mais perto da sua morte. O tempo que a gente desperdiça torcendo para que o tempo passe rápido, não volta. Esse tempo desperdiçado é o que bate na nossa consciência, no nosso coração no final da vida. É o que eu escuto todos os dias. Se eu tivesse tido tempo. Se tivesse me dado mais tempo. Doutora Ana, não tem nenhum medicamento que pode ser dado para minha mãe para ela ter mais tempo? Porque eu preciso de mais tempo com ela.
Aí eu respondo, mas você teve 50 anos com ela. Você acha pouco? Não, mas eu não usei bem esse tempo. A ideia hoje é a gente poder parar e olhar para esse tempo que tivemos e o tempo que ainda nos resta com uma perspectiva melhor e mais criativa, sem precisar ter um diagnóstico de alguma coisa bem séria acontecendo na vida de vocês. Então a gente vai falar um pouco sobre por que ele está tremendo. Nossa, ele está com Parkinson, coitado. Se der tontura, a gente não olha muito para lá, que você vai dar dor de cabeça. A divisão do nosso tempo entre trabalho e família. Existe uma eterna crise, especialmente entre as mulheres, de se dividir entre a família, os filhos e o trabalho. Existe entre a maioria dos seres humanos, não só as mulheres, a crise de vida e trabalho, que é mais séria ainda. Né? Porque a pessoa diz assim, depois que eu trabalhar tantos anos, aí eu vou viver. Então, mais uma coisa que eu vou ter que contar para vocês. Vida não tem on-off, não tem liga e desliga. Você desliga enquanto você está trabalhando e você liga quando você não está trabalhando. Enquanto você está trabalhando, o seu tempo está contando. Todo dia, meia-noite, é depositado 24 horas na sua conta. E não tem jeito de não gastar. Não dá para poupar o tempo para você gastar depois. Você tem que gastar as 24 horas. As únicas 24 horas que não serão completas na nossa vida vão acontecer no dia que a gente morrer. A gente vai morrer às 3 da tarde, então não completou 24 horas no último dia. Eu nunca fiz a conta se na hora que a gente nasceu, se a diferença para morrer dá 24 horas para ver se a conta é redonda mesmo, do jeito que dizem. Mas, de fato, cada dia, meia-noite, você recebe na sua conta. Eu penso que seria interessante que a gente colocasse o despertador à meia-noite, para você pensar o que você vai fazer com essas 24 horas do seu dia. E tomar muito cuidado para não desperdiçar, até com comentários do tipo trabalho e família. O tempo com o trabalho, o tempo com a família. O que te enriquece e o que te empobrece. Família e amigos. Nem sempre com a nossa família a gente tem a melhor qualidade de relação. Muitas vezes a nossa família é recheada de pessoas que só nos trazem a chance de evoluir como seres humanos pelo sofrimento. Às vezes a gente tem uma mãe terrível, um filho terrível, um marido terrível, uma esposa terrível, uma tia alucinante, um cunhado muito do mal. Temos a família que nos proporciona a chance de descobrir qual é o nosso limite. Descobrir até onde você pode chegar e alcançar uma evolução, um desenvolvimento. É para isso que eles estão ali. E a gente tem os amigos, que são as pessoas pelas quais a gente busca uma realização pelo lado do amor, não lado do sofrimento. Né? A gente encontra os amigos e com os amigos a gente tem uma relação muitas vezes mais honesta, mais verdadeira do que a gente tem com a família. Porque a família, a gente é família, né? Minha mãe sempre vai ser minha mãe, mesmo que ela seja terrível comigo, ela sempre será minha mãe. Agora, minha melhor amiga, ela tem méritos para ser minha melhor amiga. Eu escolho os meus melhores amigos. E preciso contar para vocês que não são 700 pessoas daqueles que você tem no Facebook, tá? Você não tem 700 amigos. Você tem 700 conhecidos, muitos conhecidos. Mas amigos são aqueles que, se você completar uma mão, pensa bem que está sobrando gente. É amigo de verdade. Essas pessoas fazem com que o nosso tempo tenha uma outra percepção, que a gente vai contar um pouquinho mais para frente o que é. Saúde e doença. Quando a gente está saudável, nós não temos muita noção do tempo passando. Quando a gente está bem, está feliz, você não está gripado, não está com dor de estômago, não está com dor de cabeça, seu dia rende, seu fim de semana é gostoso, sua experiência de tempo é muito boa. Quando você está doente, não é bem assim. Se você quer realmente saber o que é multiplicar o tempo, é só deitar numa cama de hospital e ficar contando as gotas do soro. Não há relógio mais lento do que as gotas de um soro. Alguém já teve essa experiência de contar de ficar olhando o soro? Seja como acompanhante ou seja como um paciente.
A vida dentro da doença é uma vida eterna. Parece que nunca vai acabar aquilo. Parece que nunca vai terminar aquele processo. É uma experiência de tempo dilatada e muito pesarosa, muito sofrida. Aí a gente fala de qualidade versus quantidade. Quanto tempo dura um segundo? É uma pergunta que a Alice faz para o coelho. Alice é no País das Maravilhas. E o coelho responde: às vezes, dura eternidade. As coisas que são significativas para nós, elas não têm exatamente a percepção de tempo, elas têm qualidade. E aí o que é qualidade torna-se eterno. O que é quantidade, às vezes passa desapercebido na nossa vida. A gente busca evidências a respeito do que acontece e qual é o sentido do que acontece com a gente aqui. Muitas pessoas buscam causas e encontram consequências. E tem outras pessoas que simplesmente acreditam que é assim que deve ser. E tem outras que acreditam que é assim não deve ser. A fé, o estado de fé, não necessariamente está relacionado a uma experiência religiosa. O estado de fé é um estado que te põe inteiro no momento que você está vivendo e com a plena certeza de que é aquilo que tem para hoje. É aquilo que é o melhor que está acontecendo, é aquilo que tem que acontecer. É aquilo que vai te ensinar e que vai te transformar. É aquilo que vai passar pela sua vida e vai tornar você uma pessoa diferente logo depois desse momento que está acontecendo. Então, o estado de fé é muito mais uma filosofia de vida do que uma aparente boa conduta diante da religião. O estado de fé é alguma coisa muito mais profunda do que o segmento de dogmas e regras, seja lá de que oriente for. Quando a gente busca muitas evidências, a gente está meio preso no relógio, meio querendo contar os minutos, meio querendo contar as provas do que está acontecendo. Só que quando a gente percebe a noção de tempo, é quando cai por terra todas as nossas evidências. Porque certamente todo mundo aqui viveu um momento que você não percebeu o tempo passar. Certamente. Alguém nunca viveu esse momento? Que você não percebeu o tempo passar? Dizem os filósofos que este momento foi um momento que você experimentou a felicidade. Então, se alguém aqui se diz infeliz, reconsidere. Porque se você não levantou a mão quando eu perguntei se você não experienciou o momento sem perceber o tempo passar, então significa que você já experimentou o sentimento, a sensação da felicidade. Já é um sentimento muito familiar para você. E a vida e a morte também são experiências de tempo absolutamente singulares. Tem um estudioso, um cara muito culto, que diz que a morte não deveria receber tantas preocupações da gente durante a vida. Porque a morte é um momento tão raro na vida de um ser humano, só acontece uma vez. E a gente não deveria se preocupar tanto com ela, né? Quando você se ocupa muito de pensar no dia da sua morte, você perde tempo com a sua vida. O ideal seria que tivéssemos noção de que a morte pode acontecer daqui 5 minutos. E se você tiver absoluta tranquilidade de que a morte pode acontecer daqui 5 minutos, esses 5 minutos que vão precedê-la serão de intensa vida. Vai valer muito a pena. O que você sente como, ou a melhor forma de dizer como você sente, né? Tem a questão do livre-arbítrio, que todo mundo fala que a gente tem livre-arbítrio, né? Você pode escolher e tal. Eu já descobri que o livre-arbítrio mora na escolha de como nós vamos percorrer determinado caminho. Às vezes o caminho vem para o seu pé. Não é livre-arbítrio ter câncer. Não é livre-arbítrio sofrer um acidente. Não é livre-arbítrio ser traído. Livre-arbítrio é como você vai passar por este processo na sua vida. Isto é uma escolha que a gente pode fazer todos os dias. Como eu vou passar meu dia hoje? Aí de manhã cedo você derrama o leite no fogão. Aí você já fala, bom, já começou mal, né?
Começou hoje, já é um sinal de que tudo vai dar errado. Aí você chega no escritório com aquela cara de que você vai descobrir quem é o culpado que derramou seu leite hoje, de manhã cedo no fogão. E aí você ferra com um dia de 50 pessoas. Aliás, quanto mais elevado o seu cargo, maior a chance de você se vingar do planeta a respeito do derramamento do leite na sua casa de manhã cedo. Essa capacidade que a gente tem de escolher o caminho da destruição é uma tênue característica do ser humano. A gente sempre acaba indo para a vala comum, que é o caminho mais dolorido, mais difícil, mas que aparentemente pode ser a chance das pessoas evoluírem mais rápido, talvez. É uma boa desculpa, né, para a gente dizer, estamos sofrendo, porque assim a gente aprende. Eu penso que pode ser um pouco diferente. O que você sente, muitas vezes, não é uma escolha. Você está diante de uma situação que gera raiva em você. Você está diante de uma pessoa que desperta esse sentimento em você. Ou você está diante de um momento da sua vida que o que acontece dentro do seu coração é só medo. Ou é só tristeza. Esses sentimentos, essas emoções não são passíveis de escolha. A gente sente pronto. É alguma coisa que vem de dentro de nós, de uma essência, de uma profundidade que não cabe à escolha. A gente sente raiva, sim. A gente sente medo, sim. Sente tristeza. Mas até a gente também pode escolher como a gente vai viver isso. Como eu vou expressar a minha raiva? O que eu vou fazer com esse sentimento que está despertando, que está desperto e me enlouquecendo? Isso, sim, pode fazer com que a sua vida fique um pouco melhor. A emoção pode ser comum, mas a experiência da emoção é algo singular. O tempo Cronos, então, é um tempo mecânico, que é marcado por uma regularidade que se repete. São os ciclos também. Não são só os segundos, os minutos, as horas. É o dia, é a semana. São os meses, são as estações do ano, são os anos, são as décadas, são as fases da nossa vida. As fases da nossa vida, na verdade, não se repetem, nenhuma primavera é igual à outra. Mas os ciclos, eles estão aí para marcar um ritmo na nossa vida. E talvez a boa pergunta seja, qual é o seu ritmo? Como você está vivenciando cada um dos ciclos da sua vida? O tempo pode ser rápido, mas tem um tempo invisível, que passa e ninguém vê. E o tempo na mesmice pode ser vivenciado como um tédio. Então eu tenho um paciente que ele passou por uma fase muito difícil, o câncer voltou, ele já estava há 10 anos em tratamento, ele já tinha feito pelo menos umas 6 opções de tratamento, aí o câncer voltou pela 7ª vez. E aí, naquele momento, ele juntou forças e reconstruiu processos e deu a volta por cima na debilidade, na fragilidade, na dependência, porque medo da morte as pessoas dizem que não tem. Mas eu tenho certeza que todos nós temos do processo até que a morte chegue, né? Esse a gente tem certeza que vai ter medo. E aí ele conseguiu redimensionar tudo isso na vida dele. E o tratamento fez efeito, e ele melhorou. Aí ele melhorou tanto, só que chegou num limite da melhora. E aí ele chegava no consultório e falava para mim assim, Ana, meus dias estão redondos, eles são todos iguais. E é tão mais difícil viver uma vida redonda. Eu falei, é mesmo, mas por quê? Ele falou, porque quando eu estava com um problemão lá, que minha vida estava em risco, não sabia se ia conseguir, se eu ia conseguir andar de muleta, se eu ia aceitar colocar a fralda, aquilo para mim gerava vida, me dava força para ir para frente. E agora nada acontece. A vida está redonda. Aí eu pensei comigo, quantas vezes a nossa vida está redonda e está tão difícil de levar, né? É tudo igual, os dias são todos iguais, as segundas são iguais às terças iguais às quartas, os domingos iguais a todos os domingos, todos os dias são iguais. Não tem diferença. Sempre tem Faustão falando a mesma coisa. Tem o Fantástico contando as mesmas coisas. As brigas políticas contando as mesmas coisas. A chuva que não vem, a chuva que veio demais, a água que falta, a água que sobra, o calor, o frio, os assuntos são sempre os mesmos. Passam-se anos e os problemas são os mesmos. As vidas são muito redondas. Não há nas nossas palavras sílabas longas ou sílabas breves, assim chamadas porque umas ressoam durante mais tempo e outras durante menos tempo.
Pode acontecer que um verso mais curto, lido lentamente, dure mais tempo do que um longo lido rapidamente? É o tempo em Santo Agostinho. O cara é bom para fazer reflexões sobre o tempo. Quando a gente traz para a nossa vida prática, a gente percebe que tem coisas que se repetem na nossa cabeça de maneira indefinida e talvez infinita. Você levou um fora na vida uma vez. Foi uma frase, não quero mais você. E essa frase se repete na sua existência inteira, todos os dias. Você recebeu uma demissão uma vez na vida, e aquela conversa nunca mais sai da sua cabeça. Você soube que seu filho foi reprovado na escola uma vez na vida, e aquela decepção perpetua dentro do seu coração. Nós somos extremamente hábeis em fazer eterna a nossa tristeza. Mas a gente é péssimo em fazer eterna a nossa alegria. Porque se a gente for parar para pensar os momentos alegres que a gente teve, vai ter gente que vai ter dificuldade de lembrar. Mas os tristes, olha, cara, vai dar papo aqui para uma semana. O pessoal lembra de tudo. Lembra de tudo. Cada detalhe, a roupa que estava usando, o dia com a temperatura que estava, a capacidade de lembrança das coisas ruins que acontecem na vida de um ser humano é absolutamente incrível. Só que a nossa vida, ela é permeada de momentos redondos ou de momentos bons. O tempo no tempo do sofrimento, né? São momentos de monotonia, de tédio, de melancolia nas trincheiras que eram vivenciados como um tempo imóvel, sem perspectiva, e consequentemente dificultava a noção de duração, sucessão e continuidade do tempo, naturalmente presentes na organização cotidiana da vida. Esse daqui é um relato de uma pessoa que estava na trincheira da guerra. É possível que algum de nós nessa sala tivesse presente em algum momento numa guerra. Mas a gente já está entrando num espaço, pelo menos no Brasil, onde as pessoas que participaram da guerra já são minoria, e daqui a alguns anos elas nem vão existir mais. Falar da experiência dentro de uma guerra vai ser uma coisa onde a única fonte que nós vamos ter é nos livros. Não vai ter mais pessoas que contem a respeito disso. Lá no Einstein, eu acompanhei muita gente que esteve em campo de concentração. E essas pessoas estão morrendo agora, com 90, mais de 90 anos. E agora os relatos vão ser relatos de forma, né, contar, os familiares contarem ou a gente vê nos livros. Nada mais acontece, tudo parou, nem mais eu vivo. Sinto que meu coração não bate. Ele parou como meus braços que são de vidro. Não sei se hoje é ontem. Esse é um relato de um esquizofrênico. Eu penso que não sei se hoje é ontem pode ter permeado a cabeça de muitas pessoas aqui em algum momento da vida. Que não faz diferença o dia de ontem e o dia de hoje. Será que essa é uma experiência de loucura? Ou será que essa é uma experiência natural do ser humano? Sincronicidade. Essa é uma palavra mágica. Kairos é filho de Cronos. E aí, meio que se repete a história na mitologia, porque Cronos também tinha filhos, só que Cronos devorava os filhos. Se procurar a imagem de Cronos na internet, aparece ele comendo os filhos. Só que a esposa Reia deu um jeito de sumir com um deles. E aí, era Kairos. Era Zeus, na verdade, né? E aí, Kairos é um deus que tem a conexão com todos eles, todos os outros deuses. É aquele que permeia a possibilidade de encontro, de você estar presente na hora certa, no lugar certo, para que determinada coisa aconteça na sua vida e mude toda a sua perspectiva dali em diante. Alguém já teve alguma experiência parecida com essa que eu descrevi? De repente você está no metrô e você encontra um amigo que você não vê há 50 anos, há 20 anos. E aí você encontra aquela pessoa e através daquele encontro você resolve um grande dilema da sua vida. Sempre temos essas oportunidades da sincronicidade. Talvez não tenha sido à toa que você hoje conseguiu desmarcar seus compromissos para estar aqui conversando sobre o tempo. Eu estou vendo caras assim muito deliciosas, de gente que está fazendo cara de era isso então.
acredito que pode ser um momento de sincronicidade, onde algumas respostas vieram para esse momento, porque você estava disponível para receber essa resposta. A sincronicidade tem esse papel na nossa vida. Aí a coisa acontece. É só você estar disponível para a coisa acontecer. Se você estiver fechado, dificilmente você experimenta o que é a sincronicidade. O tempo como experiência, o Forghieri diz assim: instantes vivenciados em sintonia passam rapidamente. Os caracterizados pelo tédio decorrem devagar. Horas podem ser vivenciadas como minutos e inversamente minutos como horas. O tempo de alma. Aí. Quando a gente sai de Cronos, permite que Kairos entre na nossa vida, o tempo da sincronicidade, nós podemos experimentar um tempo que eu chamo de tempo vertical. É um tempo onde tudo acontece aqui, agora, e que muda a sua perspectiva de passado, e presente e futuro. Eu falo que Aion é o tempo divino. É aquele momento que, talvez como esse agora, que a gente está conectado aqui, eu estou indo para um pensamento, vocês estão caminhando junto comigo, sem perceber o que está acontecendo ao redor, se está o ventilador ligado, se o data show está tremendo, se tem quem está do seu lado, o que exatamente você está fazendo aqui. Quando a gente entra nesse tempo vertical, onde não importa que horas são, o que importa é que eu estou aqui agora e tudo está fazendo sentido, nós experimentamos essa percepção do tempo Aion. Além, adiante, adentro do tempo compreendido, está o tempo vivenciado, experienciado. Aion é o tempo que se torna parte do ser. É aquele momento da sua vida que você viveu e que a partir dali tudo se transformou. Para muitas pessoas é o momento da experiência de ser mãe ou de ser pai, de correr a primeira maratona, de ganhar a primeira medalha, de receber o primeiro elogio, o primeiro beijo. É aquele momento que você queria que durasse para sempre e não ia se importar se você morresse logo depois ali. Esse momento experienciado do tempo vivenciado, que passa a ser parte da sua história, parte da sua vida e te transforma, é esse o tempo que a gente devia buscar todos os dias. Meia-noite, quando tocar o despertador, você pensa: que hora será que eu vou vivenciar isso? Que eu vou ter essa experiência de tempo onde minha vida pode mudar. Não mudar no sentido de ganhar na Mega Sena, não acontecer de se encontrar o amor da sua vida, de seu filho entrar na Sorbonne, não é nada disso. É algo muito mais profundo e importante do que essas conquistas externas. É algo que você olha para a sua vida e fala: cara, valeu a pena ter levantado hoje cedo para vir aqui. Quem é seu tempo? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, mesmo depois que acabe o nosso tempo juntos aqui. Vocês vivem na base do relógio? Vocês vivem na base da oportunidade? Ou vocês vivem na base da experiência do tempo? Ontem, hoje e amanhã. O presente pode se relacionar com o passado através da percepção neutra de consequências. O que acontece hoje é uma consequência do que aconteceu ontem, e o que vai acontecer amanhã depende do que eu fizer hoje. Mas com o futuro, o contato acontece através de percepções duais. Então, o passado em relação a hoje, a gente consegue identificar como sendo consequência. Mas o presente em relação ao futuro, tem uma coisinha no meio ali que chama esperança. Que a gente sempre acredita que pode ser melhor que hoje. Então, a percepção boa é a esperança, a percepção ruim é medo. Aí, uma pergunta: se existiria uma percepção neutra de futuro, a consciência da impermanência seria um caminho para a neutralidade? Pode ser que sim. Eu tive uma experiência muito, muito especial na minha vida, que foi conhecer uma pessoa que eu cuidei há 2 anos atrás. Ele tinha 44 anos e ele tinha dor nas costas. Muitos meses com dor nas costas, um dia ele foi para o pronto-socorro. Aí no pronto-socorro, o médico ali examinando ele, surpreendentemente era um ortopedista que examinou o paciente e viu que ele estava pálido. Falou: nossa, está pálido, vamos fazer um hemograma? Fez o hemograma, ele estava com anemia. Uma anemia muito feia. Aí ele foi internado. E os exames mostraram que ele tinha câncer em toda a coluna. E o câncer já tinha pegado a medula óssea dele. Ele tinha
pouquíssimo tempo de vida. Talvez menos de uma semana. Aí ele foi para onde eu trabalho, que é um hospice, que é uma unidade de cuidado paliativo exclusivo. Aí ele chegou lá, ele foi tratado do sofrimento dele, da dor, do cansaço, da fadiga, a família dele foi tratada, foi cuidada, foi bem recebida. E esse moço superou todas as expectativas possíveis da estatística médica a respeito da doença dele. Quando chegou em quase 2 meses e ele estava ótimo, ele me chamou e falou assim: Ana, eu sei que eu estou em cuidado paliativo, eu sei que minha doença é terminal, mas não deixa de passar pela minha cabeça a possibilidade de um milagre. Eu estou me sentindo tão bem. Eu falei: pela minha cabeça também passa. Vamos fazer um hemograma. A hemoglobina dele veio 3. Só para vocês saberem, a hemoglobina normal é acima de 12. Tem um monte de mulher com problema de sangramento, de menstruação, que chega em 11, chega no consultório assim: eu estou morta de cansada, não aguento de tanta anemia. Ele tinha 3. E sorria, e brincava com o filho de 13 anos, e dava risada com a esposa, e comia, e tomava banho, com 3 de hemoglobina. Nesse dia eu tirei o diploma da medicina da USP da parede, porque tinha alguma coisa que não me explicaram na faculdade. Tem algo mais que move as pessoas que não só o oxigênio do sangue. Aí eu perguntei para ele, contei, né, o que tinha acontecido com o exame dele. Foi um momento muito difícil, porque médico dá uma notícia, mas não é legal dar uma notícia. Não é nem um pouco bom. E eu contei para ele, e ele sorriu para mim, mas ele sorriu de verdade. O sorriso dele era igual ao que estava escrito nos olhos, porque às vezes as pessoas dão um sorriso amarelo, né? Dá uma cara de porcaria e dá um sorriso assim, mas não combina o que está no olho e o que está no... E o dele combinava. Aí eu tirei o avental e falei: cara, me conta, como faz para chegar nesta altura da vida, desse tamanho que você tem? Aí ele falou: doutora Ana, uma vez meu pai me falou que o livro da vida tem só 2 páginas. A primeira página a gente tem que ler quando está dando tudo errado. E lá está escrito: tudo isso vai passar. E a segunda página a gente tem que lembrar de ler quando está tudo dando muito certo. E lá está escrito: tudo isso vai passar também. Só que ele me contou isso quando eu tinha 13 anos. E eu nunca esqueci. Então desde os 13 anos eu vivo a vida assim, como se tudo fosse passar. Então quando a coisa é boa, eu aproveito muito. E quando é ruim, eu não me preocupo tanto, porque vai passar. O fato de passar o que é bom faz com que a gente se apegue no que é bom. E o fato que vai passar o que é ruim faz com que a gente não sofra tanto porque está ruim. Porque também vai passar. E aí faz 2 anos que eu vivo assim. E confesso que eu estou vivendo muito melhor assim. Passado para nós pode ser uma recordação que expande o nosso presente e torna o passado revivido no aqui e agora, por intermédio de significados. A gente se torna aberto para encontrar esses momentos a serem ressignificados. Você olhar para a sua decisão quando você tinha 30 anos atrás e entender que quando você tinha 30 anos, você podia só tomar aquela decisão. A maior parte de nós rouba no jogo e começa a fazer a condenação baseada no que você sabe agora. Então agora aos 50, você julga aquele imbecil dos 30, que fez uma bela besteira na vida, só que aos 30 ele não sabia o que você sabe aos 50. Remorso. Você pode reparar as falhas de um tempo eticamente projetado para a busca de uma ação ética. Então o remorso pode se equiparar a um arrependimento. Então quando você toma um caminho do qual você se arrepende, arrependimento, remorso, pressupõe a possibilidade de você voltar atrás e fazer diferente. Ao contrário do pesar. O pesar é um lamento. O pesar não permite nenhum tipo de regeneração desse passado. Não dá para você voltar atrás e fazer diferente. E geralmente as coisas que estão relacionadas ao remorso, ao pesar, na verdade, são coisas que não podem ser refeitas porque a gente não tem mais tempo. O elan vital, segundo esse autor aqui,
diz que é o que contém de forma primitiva a noção de direção do tempo. É aquilo que faz com que a gente se impulsione para o futuro. O passado estava difícil, o presente não está legal, mas a gente tem uma vontade de chegar lá na frente, né? Nem que seja para chegar no final do mês. O elan vital, alguma coisa que te puxa lá para frente. O futuro, então, garante uma perspectiva ampla e majestosa diante da gente. É tão majestosa que a gente às vezes até perde de vista. O futuro é até um pouco misterioso de tantas coisas legais que ele pode ter. E é muito indispensável à nossa vida espiritual, tão indispensável quanto o ar puro para a respiração. E o futuro, vamos lá dizer o que é. A gente tem essas 3 ponderações aqui. 3 balanças para o futuro. Atividade de espera, desejo de esperança, prece e ação ética. Atividade é um fenômeno essencial da vida. Tudo que é ativo vive, e tudo que é vive é ativo, e tudo que é ativo vive. A percepção da vida está relacionada com fazer alguma coisa. Por isso que quando a gente não tem nada para fazer, a percepção de morte é muito real. Depois que eu estudei essa perspectiva aqui do tempo, eu entendi por que na minha área de cuidado paliativo existe tanto estigma. Porque os médicos dizem que não tem nada para fazer. Então, não tem nada para fazer significa que vai morrer. Só que a perspectiva não tem nada para fazer, vai morrer, é muito além do que só no tratamento de uma doença grave. Se você está num trabalho que te destrói, você não tem nada para fazer, você se põe como se estivesse diante da sua morte profissional. Se você está numa relação, num casamento, onde você olha e vê que não tem nada para fazer, você se coloca ali como se estivesse num calvário, na morte do seu coração e na morte do seu afeto. Quando não tem nada para fazer, significa que você está esperando. E a espera passa por um momento de profundo antagonismo com a experiência de viver. A espera é a morte. Então, no sentido originário nuclear, a atividade significa alegria imediata de viver, apesar de perdas e dos fatores de limitação. Pelo menos você está fazendo alguma coisa, você não está parado, você está tentando mudar as coisas. Na espera, nós vivemos o tempo no sentido inverso. Nós vemos o futuro vindo na nossa direção e a gente espera que esse futuro se faça presente por ele mesmo. Nada fazer e esperar, então, é igual à morte. Se a atividade provém da alegria de viver, a espera é sempre angustiante e provoca a sensação de morrer próximo. Afetivamente, portanto, a atividade e espera são claramente opostas. Desejo e esperança. Aqui a gente tem outras qualidades em relação ao nosso futuro. São 2 momentos do tempo, embora situados na mesma direção, que é de futuro, eles vão para além da atividade da espera e colaboram para uma construção diferente do nosso futuro. Você só pode desejar aquilo que você não tem. O desejo só acontece diante de uma perspectiva de não ter poder sobre aquilo. Você deseja alguma coisa que você não teve acesso antes. Isso gera o verdadeiro significado da vida. Dessa forma, tem mais satisfação no desejo e na esperança do que na realização em si, na conquista, na posse, porque ambos possuem horizontes infinitos. Na realização do desejo, a obra se fecha às demais possibilidades. Tem pessoas que eu conheço, e eu acredito que vocês conheçam também, que sempre está querendo alguma coisa. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Ela consegue uma casa, depois ela quer a casa da praia. Ela consegue um carro, ela quer um carro mais novo. Tem um namorado, quer um namorado mais bonito. Tem um cargo, quer um cargo mais alto. E sempre quer mais. É uma pessoa eternamente em busca de. A gente diria insaciável. Sempre quer mais. Por quê? Porque a hora que ela consegue realizar, ela mata aquilo que dá força para ela continuar vivendo, que é desejar. Essas pessoas precisam sempre desejar alguma coisa, porque senão elas não encontram sentido em esperar o amanhã. Quando elas realizam, elas precisam de outra meta. A maior parte das pessoas acaba vivendo um pouquinho nesse sentido. E tem pessoas que têm tanto medo de realizar que parece que elas sempre encontram um jeito de se boicotar e nunca conseguir o que quer. Porque o dia que ela conseguir o que quer, ela mata todas as outras possibilidades.
Eu tenho um amigo que ele fala que a pergunta está grávida. A pergunta está grávida e ela pode gerar qualquer resposta. Só que o dia que nascer uma resposta, essa resposta mata a pergunta. Não existe nenhuma resposta que tenha mãe. Ela aparece e ela pode ter qualquer mãe, porque muitas perguntas podem dar na mesma resposta. Então, muitas realizações nossas acabam matando a nossa perspectiva de futuro. Ah, eu consegui ser presidente da empresa. E agora? Que graça tem isso? O que eu vou ser? Ah, mas eu queria tanto ser presidente da empresa. Mas engraçado como eu não consigo nunca atingir nenhum objetivo que me deixe chegar pelo menos perto disso. É possível que a gente não alcance aquilo que deseja muito, porque sabe que o dia que conseguir, a vida já perdeu o sentido. A esperança nos liberta da ansiedade e do aperto da espera e desvia o contato do presente agora, dirigindo o olhar para o futuro. Mas aí a gente não está mais esperando que o futuro venha. A gente está esperando que o nosso desejo venha. Então a esperança ela é muito mais gostosa do que a espera. Porque na esperança, a gente tem no passado uma esperança de mudança para melhor no futuro. Essa é a magia da esperança também. Ela pode estar relacionada a um evento que aconteceu no passado. Então, falando de doença, você fez uma biópsia na semana passada. Alguém fez biópsia na semana passada aqui? Ninguém? Mas dá para imaginar o que é fazer uma biópsia na semana passada, né? Se eu fiz uma biópsia na semana passada, eu vou receber o resultado na semana que vem. E eu estou torcendo, a minha esperança é que não dê câncer. Então eu tenho esperança de um futuro melhor, que depende de alguma coisa que aconteceu no passado. Mas a minha esperança mora neste trânsito entre o que foi feito de biópsia e o resultado dela que vai acontecer na semana que vem. A gente escuta no rádio agora a notícia de um acidente. E você sabe que o seu tio podia estar naquele avião. E aí você torce para que ele não tenha embarcado. Então é alguma coisa que aconteceu no passado que você tem esperança que mude a sua perspectiva de futuro para melhor. A esperança situa-se além do otimismo e do pessimismo, produzindo um sentimento como na expressão dar a volta por cima. Então você tem a esperança de que você, se estiver vivendo um momento difícil na sua vida agora, você tem esperança de ser capaz de dar a volta por cima. Você tem esperança de transcender esse momento difícil e lá na frente experimentar um sentimento de realização, porque você deu conta. A felicidade não está só na alegria inútil. A felicidade também está na capacidade da gente de conseguir superar um limite, de conseguir suportar uma determinada privação na vida. Prece e ação ética. A prece é um fenômeno de ação vital que tem sua origem na afirmação da vida, embora ela surja na maioria das vezes quando a vida está ameaçada. Tem alguém que é ateu aqui? Pode falar. Mesmo as pessoas que não têm nenhuma religião, elas podem em algum momento vivenciar a experiência da prece. É possível pensar isso? Faz sentido para vocês? Em algum momento, alguma coisa muito importante está para acontecer. E além de torcer, você tem uma conexão, experimenta uma sensação de conexão com alguma coisa lá dentro de você que pode dar uma intuição de que algo pode acontecer de bom. Vocês já tiveram a intuição de algo bom? Já teve? Então, esse momento da intuição de algo bom, ele pode ser traduzido como uma experiência de prece. Onde a pessoa que tem uma religião, ela pode se conectar com Deus, ela vai batizar este momento de uma conexão com Deus. E ela vai falar assim, não, Deus vai intervir e vai dar certo. A pessoa que não tem essa conexão com Deus não é privada dessa experiência de prece. A experiência de prece é da natureza vital do ser humano. É uma conexão com alguma coisa que você não sabe exatamente dizer o que é, mas que faz sentido pra caramba. E é interessante que quando acontece aquilo que você tinha intuição boa em relação àquilo, você às vezes tem uma experiência de plenitude, assim, eu sabia.
Já tiveram isso? Estou mentindo? Nas situações onde a gente tem um momento muito crítico de ameaça à vida, só a esperança pode não ser suficiente. A gente busca essa conexão com algo mais profundo dentro de nós, que a gente pode batizar de intuição, a gente pode batizar de Nossa Senhora, a gente pode batizar de Jesus Cristo, pode batizar de Buda, de Shiva. Você pode pôr o nome que mais fizer sentido para você. Mas nesse momento você tem a conexão com a prece. É o momento em que o eu se revela para além de si, mesmo daquilo que o rodeia em direção ao horizonte infinito, para uma esfera que vai além do tempo e do espaço, além desse momento presente, além de si mesmo. A prece é uma interiorização totalmente vívida, na qual o eu se depara com um ambiente em transformação e com o que de mais profundo tem dentro dele mesmo. E essa experiência de conexão com alguma coisa muito profunda em você, que dá uma tranquilidade, uma serenidade de que tudo vai dar certo, afinal, em algum momento, é uma experiência de transcendência do ser humano, que também é humana, essa experiência de uma forma essencial, independente da religião, da idade, da fase de vida que você tiver. O tempo e a prece. A prece nasce da parte mais profunda do eu e lhe permite ir além de si mesmo em direção à sua parte mais profunda, além do que é meu. A gente tem uma coisa da diferenciação individual, né? Muitas vezes você, no momento de conexão, você perde essa noção do que é meu. O que importa é o bem que aconteça. A ação ética, assim como a prece, tem uma ressonância totalmente natural na própria essência e está ao alcance de cada um de nós. É muito interessante essa reflexão, porque quando a gente passa da prece para a ação ética, a gente se conecta com o que há de mais humano dentro de nós e que muitas vezes os nossos pares, as pessoas ao redor, vão dizer para a gente que foi divino o que foi feito. Então é aquela parte de nós que se torna acima da crítica, da moral, da ética. É aquela coisa que faz com que você faça o bem, porque é o que tem que ser feito. Não é porque vai pegar bem, não é porque porque você vai se dar bem depois. Você vai fazer o bem porque é o que precisa ser feito. A maior tradução que eu vejo deste momento de uma ação ética é quando você tem uma pessoa morrendo e a mãe dessa pessoa permite que a morte aconteça. É quando você pega uma mãe que está perdendo um filho de 10 anos e fala, vai tranquilo, pode ir, eu vou ficar bem. Ou um pai que faz a mesma coisa, ou uma esposa que faz a mesma coisa. Quando você se desprende além da sua necessidade, além da sua perspectiva, e percebe que o bem do outro é mais do que aquilo que você pensava que podia ser para você. Isso é ação ética. Isso é o que faz com que a tua humanidade seja percebida como algo divino. Muito paradoxal, eu achei muito verdadeiro isso, porque a hora que você vê uma mãe falando, vai, pode ir, você vê o quanto ela é santa, o quanto ela é acima das expectativas humanas, de ser inteira, presente naquele momento de dor e assim mesmo reconhecer que o melhor para o outro é algo que possa machucá-lo. E pelo fato de acontecer o melhor com o outro, acontece o alívio da própria dor. Feliz aquele que tiver a chance de experienciar uma ação ética, sem necessariamente ter que perder um filho, para lembrar do que significa isso. A ação ética, então, aproxima o eu daquilo que existe mais sublime, mais elevado, de nível mais ideal nele mesmo, favorecendo o progresso efetivo da sociedade. Por meio da ação ética ocorre uma fusão imediata entre o universo e o eu. E aí não tem mais interesse e materialidade das coisas. Somos um. É isso que pode fazer o nosso tempo fazer sentido. Além do que contar o tempo no relógio para saber quanto tempo falta para chegar à sua morte. Ou torcer para a sua morte chegar mais rápido.
Para a gente ser um profissional e, ao mesmo tempo, um humano ser, eu penso que o ser humano atenta ao como o seu passado se faz presente aqui nos seus elementos de recordação, memória e pesar. Tem coisas que a gente se lembra com carinho, tem coisas que a gente se arrepende e dá para mudar, tem coisas que não dá mais para mudar. Mas nós temos que experienciar o como nós vivemos o nosso passado para atuar na compreensão desses elementos, ampliando o futuro que vai se impor diante do nosso processo, da nossa evolução, do nosso tempo, da nossa profissão. E desenvolver, então, intervenção nesse futuro e na nossa própria realização, de atividade de espera, desejo e esperança, ação ética e prece, proporcionando ao seu trabalho, aos seus pares, a si mesmo, as possibilidades de retomar uma função muito básica, que a gente esqueceu faz tempo, se é que algum dia a gente soube, que é ser protagonista da própria vida. Entenda, as pessoas que te aborrecem não foram bem pagas para fazer a sua vida ao inferno. Elas não estão ali para servir a atores coadjuvantes ou tomar o lugar da sua própria vida. Se elas estão ali, elas estão te proporcionando a chance de ser você mesmo. Pode ser que você se decepcione descobrindo que você é uma pessoa bem superficial, bem rasa e absolutamente dispensável na vida das pessoas. Ou pode ser que você se descubra alguém que pode ser um belo instrumento de despertar esperança, desejo e ação ética nas pessoas. Seja para receber a ação ética das pessoas, ou seja para poder experienciar como exemplo de ação ética. O tempo é muito pouco para o muito que eu espero. Obrigada. Comentários. Acho que eu tenho 65 anos. Então já passei de 55, já tenho 10 anos, deveria estar fazendo pós-graduação, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que tudo isso que você passou, essa experiência da gente nessa idade, a gente sente, às vezes, tudo isso que você falou, ou seja, você parar um pouco e falar assim, eu quero que chegue a sexta-feira logo, porque eu estou com o saco cheio, não estou aguentando essa semana, né? Ou, esse tempo é muito gostoso, ou eu já tive na UTI, eu chamo a UTI de Portal do Inferno, e o médico uma vez me falou, do INCOR, falou assim, você está na pior situação aqui dentro. Você está completamente lúcido. Então você vê cada gota daquela cair, né? E vê o que é a vida, e começa a repassar tudo. Já passei por cirurgias que eu vi minha vida passar de um lance só. Então essas coisas assim é que eu estava conversando há pouco tempo com colegas aqui, que eu já estou há 40 anos no metrô. Então, tudo isso que passou, parece que passou foi um átomo do tempo só, né? Mas não é. Nós tivemos tantas alegrias, tanta coisa a ser passada por esse tempo, que tudo isso, quando você fala, a gente vê nesse decorrer de tempo passar, né? E obrigado, porque isso eu acho que ajuda um pouco mais, principalmente na fase que a gente está, né? Que não sabe, você falou, a certeza maior a única coisa que a gente não pode desacreditar é a morte, né? Mas também a gente não sabe se vai morrer amanhã, ou minha mãe, por exemplo, que está com 90 e tantos anos, meu tio com 98, né? Então, dar valor realmente àquilo que a gente sente nesses minutos que a gente, sabe, se considera vivendo, né? Então, obrigado. Olha, o meu
meu pai falava uma coisa muito interessante quando nós falávamos assim, eu não tenho tempo para isso, ou tirei uma nota baixa na escola porque não deu tempo de eu estudar. E uma frase que meu pai falava que eu acho interessante, que eu uso para mim até hoje. Ele falava assim, tempo é questão de preferência. Se você der preferência para aquilo, você vai arrumar tempo para aquilo. E é o meu caso hoje, eu estou precisando fazer pilates, ir para o pilates, e falo, não tenho tempo. Aí eu lembro dele, eu não estou dando preferência para o pilates. Então eu acho que tempo é questão de preferência. Você dá preferência para aquilo, você vai arrumar tempo para aquilo. No começo você falou muito, né, sobre essa questão do tempo, de encontrarmos tempo para fazer as coisas, né? Então é isso. Muito obrigada. Tem uma questão só completando, né, o que você falou da questão de dar tempo, né? Eu sou a prova viva da impossibilidade do tempo. Porque se eu contar para vocês o que eu faço em cada dia da semana, vocês vão falar que eu estou mentindo. Aí eu posso pôr um GPS em mim para vocês acompanharem. Que realmente dá tempo de fazer. A coisa que fez mais diferença na minha vida em relação a dar tempo foi estar presente naquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou presente no que eu estou fazendo, aí eu faço muito bem aquilo. E aí, quando eu vou fazer a próxima coisa, eu não fico preocupada com aquilo que eu não fiz ainda, nem o que eu vou fazer depois. Então, quando eu estou presente, eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer. E aí dá tempo de fazer tudo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizá-lo. É a segunda vez que eu te ouço falar e cada vez mais eu fico encantada. Eu acho que você fala, assim, verdades, né? Eu me vi, assim, em várias situações que você falou aqui, né? E realmente é isso, né? Você perguntou da biópsia, eu passei por uma experiência 2 meses atrás. Uma experiência terrível. A espera é muito difícil. Mas a cada minuto da espera, eu fazia a minha prece, porque eu creio em alguma coisa, e ao mesmo tempo que eu tinha certeza que não ia ser nada, eu tinha 50% de probabilidade de ser. Não dá para desligar. Você fala, não vou pensar nisso agora, mas em algum momento, pelo menos aquele que você está na cama, que você vai dormir, vem na sua cabeça. Quando eu recebi o resultado, graças a Deus foi um resultado negativo, eu peguei aquilo para mim como mais uma experiência para eu valorizar mais ainda a minha vida. Eu valorizo muito a minha vida, eu adoro comemorar aniversário. Acabei de fazer aniversário, 4 de outubro, e eu falei para o meu marido, que eu tive a resposta da biópsia uma semana antes. Eu falei, esse ano eu quero comemorar mais do que todos, porque eu renasci. Não era nada muito grave, mas poderia ser, né? Então eu acho que nesse tempo que eu fiquei na espera, ele me serviu para eu crescer um pouco mais. Então são várias situações que você colocou aqui de tempo e eu não vi quase que em todas. Né? Então eu acho assim, muito importante realmente a gente valorizar, a gente ter esse tempo, como ela disse, eu não tenho tempo. Né? Eu nunca fiz academia. Eu estou com 59 anos de idade. Agora eu arrumei um tempo para fazer academia. Estou amando. Estou me xingando por não ter ido antes. Mas talvez eu não tivesse a maturidade, como você disse, aos 30, que eu tenho hoje. Então eu só queria dar um depoimento. Parabéns, viu? Obrigada. Lá atrás, pensei que era você que queria falar. Eu sou Lima. Eu sou assistido e eu faço uma coisa que para mim é interessante. Eu fiz um curso de maquiador profissional porque sempre, todo fim de semana eu saio para dançar, eu adoro dançar, vou no restaurante, vou com a minha esposa e minha enfermeira, né, que está há 42 anos, eu sou enfermeiro dela e ela é minha enfermeira. Aí eu fui fazer o curso de maquiagem e sofri um pouco de discriminação, mas eu tirei de letra. Quando eu estava na fila para fazer um curso gratuito, que eu acho que coisa gratuita tem um valor tremendo, aí uma das meninas falou assim, não vai dizer que você vai fazer maquiagem? Eu falei, eu vou.
qual o problema? Aí ela, não, é legal, quer dizer, nem personalidade teve para assumir a discriminação que ela fez. Mas tudo bem, fiz o curso, aí perguntaram, por que você vai fazer o curso? Vou fazer o curso porque eu acho que a minha esposa passa alguma coisa, eu tenho dúvida, se ela faz maquiagem ou passa alguma coisa no rosto. Mas depois, aí após a formação, eu quero saber o que ela fazia. Aí depois que eu me formei, ela fazia os dois, ela passava um pouco com qualidade, mas não era uma maquiagem. Tudo bem. Aí agora eu quero dar outro depoimento de outra coisa que eu faço que é interessante, que é o preenchimento do tempo. Eu me considero hoje um vagabundo oficial, eu gosto disso. Eu estou sempre procurando fazer as coisas, inclusive vim aqui agora, estou provando isso. Passei esses momentos que você falou, que não foram poucos, que foi acho que umas 6 horas. Inclusive um dos responsáveis desse momento maravilhoso, que quase todo ano eu passo, é o Alexandre, que passou esse aparelho para mim. Eu fiquei lá na festa de sexta-feira, eu e minha esposa, brincamos, e foi uma hora que a senhora disse, quando a gente faz uma coisa que nota que passou, isso é maravilhoso, é felicidade. E lá não foi 5 minutos, foi um montão de tempo. Eu só saí a hora que o Alexandre, passando a vassoura, falou, já é quase 4 horas, já está na hora de ir embora. Agora, uma coisa que eu gostaria até de convidar algumas pessoas aqui que têm mais tempo, eu faço teatro na USP Leste, e nós estamos precisando de atores e atrizes lá. Estão convidados, todo semestre, mais ou menos, acho que é fevereiro, não lembro o dia, tem inscrição. Quem quiser, eu faço curso de terceira idade. E faço outra, eu sou cobaia de umas colegas da senhora, tem até uma lista aqui, que eu faço com gerontóloga, geriatria, e eu, como não estudei muito, eu tenho colégio, não pude estudar muito, mas eu me sinto muito feliz hoje por estar na USP sendo um cobaia dela. Eu falo cobaia no sentido bom. Eu não pude estudar muito, quero ajudá-las, as pessoas que estão lá, a fazer alguma coisa, e eu quero participar desse momento bom. E vocês, estão convidados para ser atrizes e atores na nova escola. Aceitem o convite, hein? Principalmente se você se intitular um cara muito mal-humorado, uma mulher muito chata, essa é a sua chance de mudar de vida agora. Olha, eu confio, ele e a esposa dele, eu já falei que a festa da primavera, eles vão dar aula, eu vou contratar eles para poder dar aula de dança lá, viu? Olha, eu agradeço a legal, mas eu sou eterno aluno da minha vida. Mas ok? Ana, a gente vive um pouco a ditadura do relógio, viu? Se a gente imaginar a quantidade de atividades que a gente tem que realizar ao longo do dia, como estar, administrar esse tempo sem ficar ansioso para a atividade seguinte, né? Porque essa vida, ela cobra muito ativismo, né? Então você tem que entregar. A vida te cobra muito, é mais ou menos o que o Machado de Assis diz ali. O tempo é pouco para tudo que eu espero fazer naquelas 24 horas. E eu só tenho elas. Como que administra essa ansiedade da ditadura do relógio? Eu penso que se você tem muita coisa que você espera, aí é bem mais gostoso do que se você tem muita coisa que os outros esperam. E a gente vai ficar tanto mais escravo do relógio, quanto mais a gente estiver a serviço da expectativa dos outros. Quando nós estamos a serviço da nossa própria vida, a expectativa do relógio não é um peso. Ela só pode nos mostrar aquilo que dá para fazer e não dá para fazer. Tem dias que eu faço umas coisas e eu falo assim, mas por que eu fui me meter na encrenca dessa? Né? Eu falo, eu tô lá no Jaçanã, depois eu tenho que vir para Paulista, depois eu tenho que ir lá para Moema, depois eu tenho que voltar para o Einstein. Aí eu falo, vai dar tempo. E aí eu falo, será que vai dar tempo? Mas é todas as expectativas que eu tenho em relação à minha realização naquele dia. Tem vezes que eu não consigo dar conta, que eu falo, eu queria ter feito uma coisa que não deu tempo hoje. Eu sei que tem muita gente que pode me odiar, porque eu torço muito para um dia ter
35 horas, pelo menos. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando um dia tiver 35 horas, para caber tudo que eu quero pôr em cada dia. A semana acabou, eu fico triste porque acabou, porque eu tinha tanta coisa legal para fazer durante a semana. O domingo acaba, eu fico chateada também, porque o domingo é um dia tão... Assim, o domingo para mim é o dia mais legal do planeta. É domingo, tá sol, e quando eu tô de folga ainda, eu faço muito mais coisas. Então, a expectativa da escravidão do relógio, tá tudo bem se for em relação à sua vida, tá tudo errado se tiver a serviço da expectativa dos outros. Então, se você passa a vida cumprindo as expectativas de terceiros, tem alguma coisa muito errada com a sua vida, não as expectativas deles, porque cada um tem seu papel. Né? Então, eu faço uma coisa que meus filhos são uma coisa doida, mas funcionou muito depois que eu comecei a fazer isso. Eu adianto o relógio, eu não sei exatamente se são 7 ou 9 minutos, 7 ou 10 minutos. Entre algo entre 7 e 10 minutos eu sei que meu relógio está adiantado. Então, eu já começo o dia 10 minutos antes do que eu deveria, teoricamente, começar. E isso é muito legal, porque na hora que eu olho o relógio, eu não penso, né, que, puxa, eu tenho 10 minutos além do que está escrito aqui. Mas quando eu me dou conta que eu posso estar atrasado, eu sei que ainda tenho mais 10 minutos. Então isso fez quase uma diferença filosófica na minha vida. Eu sempre estou adiantada 10 minutos. Então, mesmo quando eu estou atrasada, eu estou 10 minutos menos atrasada do que eu estaria se eu estivesse com o relógio certo. Então isso me trouxe muita paz, eles dão risada e tal, mas eles gostam também. Agora, porque quando a gente pega todos os faróis fechados até a escola, eles falam, ai mãe, ainda bem que a gente ainda tem 10 minutos, né? Eu falei, tá vendo, né? Se fosse por isso... Se a gente for pensar bem, o dia praticamente hoje não tem 24 horas, né? Parece que tem menos, né? E uma das frases assim, que a gente vai ao longo do tempo ver, que antigamente a gente falava muito, hoje você não vê mais ninguém em lugar nenhum falando, estou aqui dando um tempo. Ninguém fala mais. Antigamente você via muito isso, né? Você encontrava com alguém sentado no lugar, eu estou aqui dando um tempo. Você encontrava alguém lendo, eu estou aqui lendo isso aqui para passar o tempo. Você não ouve mais ninguém falar isso. Nunca mais. A pessoa falava que estava lendo para passar o tempo, estava ali olhando, o cara parava na banca de jornal para ler o jornal, assim, estou aqui dando um tempo ainda. Ninguém faz mais. Essa frase já acabou eternamente. Isso, eu acho que é muito de pessoa. Adoro, melhor que tem. Essa história de querer usar o tempo, essa necessidade de usar o tempo, eu não tenho. Porque, eu não sei se é porque eu trabalho assim o dia todo, então assim, o tempo que eu tenho, eu gosto de ficar na minha casa quieta. Eu ia pro interior, minha mãe, mas você vem pra cá, sai, vai ver suas amigas. Eu não quero, eu quero ficar na minha casa. Então assim, e tem uma senhora no meu prédio, tem 86 anos, ela se arruma lépida e vai caminhar no Oscar Freire, porque é perto do Oscar Freire, e ela sai e vai no cinema sozinha, e não sei o que. Eu olho aquilo, eu fico assim, admirada, porque ela usa o tempo. Mas ela usa o tempo porque ela tem esse espírito, essa vontade. Eu, se eu puder ficar na minha cama no sábado à tarde, domingo à tarde, deitada e não fazendo absolutamente nada, e o sol lá fora e eu aqui dentro, para mim tá perfeito. Eu não tenho essa necessidade de ficar nessa neura com o tempo, sabe? Tem um amigo meu que chama isso de fazer nada bem feito. Então, na verdade, fazendo nada, não é nem problema, fazendo nada ou fazendo tudo, você está fazendo alguma coisa com o tempo, né? Então a coisa é assim, você fica em casa. Eu queria que tivesse 35 horas, porque eu adoraria ficar pelo menos umas 3 na minha casa, assim, cuidando da minha varanda, brincando com o meu cachorro. E aí você precisa olhar para a sua vida com esse amor pela própria vida, entendeu? Se é assim que você olha, tá tudo certo. Eu também acho que tá tudo certo também, porque eu me sinto muito feliz estando nela do jeito que ela está. A questão do matar o tempo, hoje em dia é mais difícil, porque a quantidade de informações que chegam para nós a cada minuto é muito grande com essa história de internet. Quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu demorava para fazer uma pesquisa bibliográfica, que eu precisasse, por exemplo, eu queria estudar sobre hipertensão e diabetes. Queria saber o que tinha saído das últimas novidades sobre a combinação desse tratamento. Então eu tinha que ir na biblioteca da faculdade, separar o Index Médicos, que era um livro sem exagero,
2 tomos desse tamanho para cada ano, que lá tinha todas as publicações a respeito de todos os temas possíveis que vocês possam imaginar na medicina. Na área de ciências, na verdade, não só na medicina. Aí eu ia escolher os artigos, tomar nota num papelzinho, um papelzinho para cada um artigo, levava para a bibliotecária, entregava para ela e esperava 2 semanas o xerox chegar da Bireme. Então, para eu poder me atualizar, demorava no mínimo 2 semanas e mais meio período, que era o tempo que eu tinha que ficar na biblioteca. Agora, eu sento na frente do computador, escrevo 2 palavras METs, né, hipertensão, diabetes, e aparecem lá 180 mil artigos de revisão que foram publicados há 6 meses. É muita informação que acontece online. Eu estou recebendo, agora não só eu tenho que procurar, como eu tenho que ler os e-mails das revistas que me mandam, porque eu sou geriatra e faço paliativo, então tudo que saiu de novidade, eu tenho pelo menos umas 3 ou 4 revistas para ler toda semana. E se eu não ler, eu estou desatualizada. Né? Eu tenho que assistir o Fantástico para saber quais foram as novidades que saíram no Fantástico, porque eu sei que na semana seguinte vai ter um paciente que vai entrar assim, a senhora viu o Fantástico que saiu, a reportagem, não sei o que e tal? Você leu a Veja? Você viu que saiu na Folha de São Paulo? Agora fica mais fácil acompanhar os manchetes pelo Facebook, porque tem sempre alguém que acha que é o único jornalista da paróquia e escreve lá um comentário muito inteligente a respeito do que todo mundo parece que está sabendo. Então, a quantidade de informações que a gente recebe é muito grande, e por isso que a gente não tem mais tempo para passar, né? Porque agora a gente tem o celular que está o tempo inteiro na internet, você tem muitas informações chegando rapidamente, por isso que a vida aqui na cidade passa mais rápido do que no campo. Né? Você passa uma semana aqui em São Paulo, passa uma semana no meio do nada, onde não pega internet nem telefone, você vai ver o que é delícia de tempo duradouro. Né? Antes de você falar, eu vou só contar um segredo sobre ela. Esta mulher é uma yogi. Quem tem afinidade com isso, yoga, deixa a zen desse jeito assim. Ela é zen desse jeito porque ela faz yoga, essa coisa de estar presente e tal. É yoga que deixa ela desse jeito zen. Bom, eu sou o contrário, eu sou ansiosa demais. Bom, o senhor ali, ele comentou que hoje o tempo está curto, né? Que a gente não percebe o tempo passar. Eu ouvi, não li, isso a respeito, que dizem que tudo que o cérebro a gente faz repetitivo, por exemplo, todo dia você pega o carro, vai, passa pela mesma avenida, então diz que ele já não computa mais isso. Então isso, a gente não sente esse tempo. Continua as 24 horas, óbvio, mas não sentimos. Isso é verdade? A percepção do tempo, ela passa por uma consciência. Se você prestar atenção no caminho que você está fazendo, você vai perceber o tempo que passou para você passar por ele. Agora, quando você está num carro automático, pensando que você vai chegar no trabalho, nas brigas que você vai ter e tudo mais, esse tempo encurta, porque você já está lá na frente, você não percebeu esse daqui passar. As pessoas fazem uma crítica muito grande a respeito de ser ansioso. Né? Então, eu queria que vocês ponderassem a possibilidade de ser ansioso como sendo uma qualidade, não um defeito. Se você pensar que a ansiedade é um cavalo muito selvagem que está dentro da sua cabeça, se você correr atrás dele, você vai ficar muito cansada. Agora, se você der um jeito de montar nele, você vai chegar onde ninguém chegou. Então, a pessoa ansiosa, quando ela sabe transformar a ansiedade dela num dom, num talento, ela se antecipa em possibilidades, em resoluções, em opções, em alternativas que uma pessoa pacata, que só vive o presente ou só vive o passado, nunca vai alcançar. Né? Tem as pessoas que são muito tranquilas, que elas que tem para hoje, então tá tudo certo. O ansioso fala, mas como? Você não se preocupou? Você não viu que isso podia vir, que podia chover? Você podia, não sei o quê? O ansioso está sempre pensando no que pode acontecer. Só que se ele conseguir se apropriar deste talento, você vai conseguir vivenciar o seu tempo presente muito mais tranquilamente, porque como você já pensou nas alternativas possíveis, se aquilo der errado, você já sabe todas que podem dar certo, você pode viver esse momento de uma forma mais tranquila. Mas se correr atrás da ansiedade, fica inviável.
Então, olhar essa questão da ansiedade com um olhar um pouco mais amoroso vai talvez seduzir esse cavalo para ele ficar um pouquinho mais calmo, você montar em cima do bicho e vai longe. Mais alguém? Bom, Ana Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Só para complementar, chegou a Cássia, a enfermeira do nosso programa de Bem-Cuidade, e lá no fundão tem a Denilde, que é a parte administrativa do programa, que faz os agendamentos e tal. É com ela que vocês conversam se quiserem agendar as atividades do programa junto com a nossa equipe, ok? Muito obrigado por terem vindo, espero que tenham gostado e proximamente teremos outras, a gente sempre avisa. E lembrem-se, usem o portal e o plantão Mais Saúde. Obrigada. Tem um lanchinho aí fora para distrair, para passar o tempo um pouquinho.